Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada aqui pela Jovem Pan. Depois de 11 dias, o São Paulo voltou a entrar em campo e deu show. Vitória tranquila lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco da Gama, com direito a olé nos minutos finais. O torcedor do São Paulo, antes da bola rolar, até esperava uma vitória, como disse o Fausto Favara, mas não esperava assim um 3-0, vitória para elevar a confiança. Esse time do São Paulo, que antes da data FIFA não tinha conseguido assim muita coisa, perdeu para o Cuiabá, gerou desconfiança, mas volta da data FIFA com tudo. 3-0 para cima do Vasco da Gama, 2 gols de Lucas Moura. O Lucas está jogando muito bem, hein? É jogador decisivo que chama a responsabilidade de cabeça e num belo contra-ataque logo nos primeiros minutos, aliás, antes do primeiro minuto da segunda etapa. E o Luciano, hein? O Luciano, numa pressão na saída de bola exercida pelo São Paulo. O passe errado do Hugo Moura. Jogada bem construída e o Luciano também foi às redes. 3 São Paulo, 0 Vasco. Tá começando o Canelada em todas as plataformas com o Bruno Prado, com o Fausto Favara, com o Fábio Piperno. Vou começar por ele. Fábio Piperno, muito boa noite. Show do São Paulo em Campinas. 3 para o Tricolor, 0 para o Vasco. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um abraço aos colegas e à nossa audiência. Veja, uma vitória tranquilo, São Paulo não foi lá tão ameaçado pelo Vasco, mas 3-0 também, né? Um placar, assim, um pouco mais elástico do que aquilo que realmente o jogo nos mostrou, né? Mas foi um jogo importante para o São Paulo voltar a vencer no campeonato. Uma semana cheia de ruídos aí, envolvendo o Zubeldia e tal, mas é um negócio interessante, né? Porque primeiro era aquela coisa de Zubeldia, euforia, né? Alegria, o novo revolucionário e tal. Aí o São Paulo acabou sendo eliminado, no caso da Libertadores, nos pênaltis, um confronto difícil, e foi eliminado por um time que é melhor que o dele. E aí é como se o técnico fosse a maior anta do mundo, culpado de todos os problemas e tal. Gente, é isso aí, o São Paulo, no começo do campeonato, quando a gente conversou aqui, fazendo projeções e tal, era quase consenso que São Paulo ia brigar aí entre 5º, 6º, 7º lugar, né? Até porque estava claro para todo mundo que o futebol brasileiro tem alguns clubes, alguns times, alguns clubes com elencos melhores que os do São Paulo. Então, é uma campanha dentro daquilo que se imaginava. Agora, se passou a onda de euforia com o Zubeldia, paciência. O fato é que, assim, é um treinador que faz um trabalho normal, de vez em quando, um erro ou outro, alguma coisa que a gente possa contestar, mas nada que, nossa, assim, o São Paulo não conseguiu objetivos maiores por culpa do técnico. Isso é conversa para boi dormir, né? É o São Paulo que foi para a data FIFA com aquela derrota para o Cuiabá e, ao mesmo tempo, não sei, desconfiança se é a palavra, mas depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América, o Zubeldia sentiu um pouco, talvez, a pressão, não sei se da arquibancada, mas de dentro do próprio São Paulo Futebol Clube, a avaliação de que o Zubeldia teria errado em substituições, em algumas escolhas. E agora, 11 dias depois, o São Paulo vence e vence muito bem o Vasco da Gama. Vitória convincente do tricolor paulista pelo placar de 3-0. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada. O torcedor mais otimista do São Paulo, acho que até podia esperar uma vitória, mas por 3-0, Bruno. 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Bruno. Realmente foi uma vitória bem elástica do São Paulo. O São Paulo aproveitou bem as oportunidades, o Vasco tomou um gol no início e foi se expondo. O Vasco no primeiro tempo ficou 55% do tempo com a posse de bola e não ameaçou o São Paulo. Teve uma chance ali com o Coutinho, mas não foi nada de absurdo. O Vasco em nenhum momento pressionou o São Paulo. O São Paulo foi aproveitando o segundo gol num contra-ataque. O Lucas arrancou de trás no meio do campo. O time do Vasco bem adiantado, logo com 1 minuto do segundo tempo. E ali matou o jogo. O segundo tempo foi muito sossegado para o time do São Paulo. Ainda fez o 3-0. Uma vitória tranquila. São Paulo precisava somar pontos, precisava ganhar como mandante o jogo em Campinas, mas mando do São Paulo, já que fora de casa vinha de uma derrota lá em Cuiabá, tinha que ganhar em casa, agora joga fora de novo com o Criciúma, então era fundamental vencer o Vasco.
Eu concordo muito com o que o Piperno falou, né? Os exageros. Às vezes é, sei lá, uma falta de noção da realidade do clube, tanto para cima quanto para baixo. Havia uma expectativa muito maluca, muito exagerada. Tipo a tarja ali, você viu ali em cima? Noite de tricô-show. Essa acho que o Liam passou antes de ir embora lá e... Ele escreveu lá, tricô-show. Sempre, assim, tem muito exagero. Ficou uma coisa, o Zubeldia começa bem o trabalho dele e acho que o trabalho dele é bom. Na média é um bom trabalho. Ficou essa semana muita especulação de que tem gente insatisfeita com ele. Eu não vejo nenhum motivo para trocar de treinador e já tinha essa opinião antes do jogo de hoje, falei nos programas. Mas no início, nossa, parecia que o cara era um mago. Não é. E isso não é culpa dele. Não foi ele que falou. Não foi ele que se autoproclamou um super treinador. Não, ele é um cara que está trabalhando, está fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Mas aí ganhou alguns jogos e a torcida detestava o Carpini, que era o treinador anterior, que também com muito exagerado, tudo muito exagerado. O Carpini vence a Supercopa do Palmeiras, meu Deus. Parecia um gênio também. Tinha encontrado o técnico. E ganhou em Itaquera. Então teve um exagero também para cima nos primeiros jogos do Carpini. Depois parecia que o Carpini não sabia nada. Aí chegou o Zubeldia. Não, agora é esse o cara que é o maior técnico que o São Paulo teve. Teve gente que falou isso, que era o maior técnico depois do período do Muricy, do tri brasileiro. Assim, coisas muito exageradas. E aí se cria uma expectativa irreal. O que era o normal do São Paulo, que é o que está acontecendo. Brigar por vaga na Libertadores, por enquanto está conseguindo, está em 5º lugar, está ali na briga. Acho que está dentro do normal. É a melhor campanha do São Paulo nos últimos 4 anos no Campeonato Brasileiro. São Paulo, desde 2020, quando foi 4º colocado, a melhor posição nos 3 anos anteriores foi 9º lugar. Então, o São Paulo está fazendo a sua melhor campanha nas últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro. E nas Copas tentar chegar o mais longe possível. E as Copas têm alguns detalhes, né? O São Paulo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, um confronto equilibrado. Acho até que o confronto foi ruim. Foi um confronto de um gol só, aquele gol do Batalha no final do jogo no Morumbi. O detalhe podia ter vindo para o São Paulo, no lance que o Lucas perdeu um pouco antes do gol do Batalha. E até contra o Botafogo, que é um adversário claramente superior ao São Paulo, o São Paulo esteve perto de eliminar o Botafogo, porque o mata-mata permite isso. O São Paulo ele poderia ter tido o confronto liquidado, podia ter sido liquidado pelo Botafogo no primeiro tempo lá do primeiro jogo. Conseguiu virar um 0-0, sabe Deus como, mas seguiu vivo. E por muito pouco não eliminou o Botafogo, teve chances claras até antes dos pênaltis. O Caleri teve uma chance lá no Rio, teve uma chance aqui. Ele mesmo acabou fazendo o gol que levou para os pênaltis. O Lucas perdeu um pênalti aqui no Morumbi. Então o São Paulo teve uma chance real de eliminar o Botafogo. E se ele elimina o Botafogo, ele está numa semifinal contra o Penharol, que ele poderia passar. Então o São Paulo, por um detalhe, ele poderia estar numa final de Libertadores, porque o mata-mata permite isso. O Fluminense foi o campeão no ano passado. O Fluminense não passou por uma reestruturação. Não, o Fluminense segue com vários problemas. Mas foi campeão, o time se encaixou, jogou. Também contou com um pouquinho de sorte naquele confronto com o Inter, e que faz parte do mata-mata. Como o São Paulo esse ano teve um certo azar no mata-mata, e ano passado na Copa do Brasil, em alguns momentos contou com um pouco de sorte também. Faz parte. Então, era isso. Brasileiro, pontos corridos, brigar por vaga na Libertadores, está cumprindo. E no mata-mata era um time competitivo, e foi um time competitivo. Ganhar ou perder, tá ali no detalhe, e perdeu para times que o Atlético é no mínimo equilibrado com o São Paulo, e o Botafogo é melhor que o São Paulo. Então, tá tudo certo, tá tudo dentro do normal. Então, não tem motivo para o exagero lá para cima, como também não tem para o exagero para baixo, como estava acontecendo antes desse jogo com o Vasco, né? Que agora parecia que o Zubeldia não sabia nada. Não, o time está cumprindo, acho que, o roteiro normal para essa temporada. Eu concordo com o Bruno Prado, hein? Acho que é o melhor campeonato brasileiro de São Paulo em anos, desde aquele campeonato brasileiro que São Paulo abre vantagem com o Fernando Diniz. Fausto Favara, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan. 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco, e o Pedro Henrique Sperber caprichou no GC, hein? Tricô-show. São Paulo deu show em Campinas. 3 São Paulo, 0 Vasco. Fausto. Porque ele tá empolgado com o Grenal, né? Com o jogo do Inter e do Grêmio do sábado, vai estar lá, enfim. Porque não condiz com a realidade do jogo. Com todo o respeito ao PH, não condiz. O primeiro tempo, até comentei com o Bruno, no primeiro tempo o Lucas praticamente não tocou na bola. Mas aí a gente tem que ver o lado positivo dessa vitória do São Paulo. Primeiro,
enfrentou uma equipe frágil. O Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil, mas o Vasco, apesar de ter jogadores experientes como Paê, Verratti, Coutinho, nenhum desses três está no auge da carreira, né? Os três jogadores estão aí indo para o final de carreira, né? Não é um time forte, mas assim como o São Paulo também não tem um time forte, né? Apesar dos pesares, o Vasco está seguindo melhor do que o São Paulo em outras competições, né? Então o São Paulo, como disse, bem colocou o Bruno, o São Paulo é um time para o São Paulo tem time para isso, para brigar por Libertadores e para de repente seguir numa competição como uma Copa do Brasil mais distante, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. Agora, por que eu falei que foi importante? Porque o Lucas hoje, desde a convocação para a seleção brasileira, quando ele voltou, aquele negócio mosquitinho da seleção que pica o cara e parece que o cara desaprende a jogar, né? O Lucas é um jogador de altíssimo nível, jogador fora da curva, jogador que para os padrões brasileiros, né, destoa demais, jogador que tem muito a dar ainda para o São Paulo Futebol Clube, né? Um jogador que tem um condicionamento físico muito bom, né? Se cuida bastante. Só que ele estava precisando de uma noite como essa. Mas a partida do Lucas foi excepcional? Não foi. Não foi uma partida excepcional, né? Assim como não foi uma partida mágica do São Paulo. Talvez o placar seja enganoso, mas o Lucas, ele conseguiu fazer o segundo gol, um golaço, uma jogada típica do Lucas. É uma jogada típica do Lucas. Ele arranca, vai sozinho, ele arrancou do campo de defesa, foi sozinho e marcou o gol. Isso faz com que o Lucas... E marcou um gol de cabeça, que não é nem muito a dele, porque o Lucas é um jogador de estatura baixa, né? Para marcar um gol de cabeça. Só que isso faz com que ele resgate o seu futebol, né? Daqui para frente apague o momento ruim que ele estava vivendo. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque o Lucas é decisivo para o São Paulo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Lucas, estando bem para o São Paulo, ajuda muito o São Paulo a garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. E eu acho que aí, apesar a gente tá falando de Libertadores, aí eu acho que é obrigação do São Paulo, fase de grupos de Libertadores da América. São Paulo tem obrigação, por tudo que o torcedor entregou para o São Paulo, de entregar para o torcedor, pelo menos o São Paulo, na fase de grupos da Libertadores da América. Então, resumindo, Pedro, eu acho que foi um resgate do São Paulo, né? Não foi uma partida mágica, excepcional, mas foi um resgate do São Paulo para seguir bem até o final do Campeonato Brasileiro, brigando por essa vaga na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo em busca aí dessa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. O tricolor paulista conquista esse resultado importante. Eu achei até que no primeiro tempo o São Paulo podia ter definido o jogo, pelo que jogou. Fiquei com essa sensação. E o São Paulo, a gente também tem que falar, hoje jogando num gramado que não estava nas melhores condições. Eu tive essa sensação. O Fausto também cita o Lucas Moura. No primeiro tempo, o São Paulo concentrou mais jogadas pelo lado direito, lado do Eric. Aí no segundo tempo, acho que a coisa inverte um pouco. E o detalhe do golaço do Lucas Moura, de contra-ataque, que parte do campo de defesa, cruza o campo e faz o gol, é que ele tinha o Caleri na frente dele, acho que até bem posicionado, o Luciano vindo de trás. E a gente sabe, né? Tá jogando ali, Caleri, Luciano. O centroavante é fominha, sempre quer fazer gol. E o Lucas Moura falou, não, deixa comigo, eu que resolvo. Foi lá e marcou um golaço e depois de cabeça não é muito a dele também, não é o jogador que tem aquela estatura, foi lá e decidiu. Fábio Piperno, Lucas Moura joga muita bola, decisivo. E você vê, ele não tem assim a estatura, mas tem a impulsão. E foi importantíssimo, né, para o São Paulo. 2 gols na conta dele e o Wellington Rato, hein? O Wellington Rato entra no jogo, dá assistência para esse gol de cabeça do Lucas. A 8ª assistência de Wellington Rato na temporada. O garçom do São Paulo nesse ano de 2024. Piperno. O Wellington Rato é daqueles casos assim, do cara que chega para completar elenco. Ninguém bota lá muita expectativa. E ele entrega muito bem, até mais do que se imaginava. Ele é um bom jogador. E claro que ele não tem o status aí de uma estrela da companhia, de um cara imprescindível ao time, mas ele é um jogador com números muito bons, né? Ele é um jogador que
ele se paga, né? Então, você citou o número de assistências dele, enfim, importante. Foi um jogador barato para São Paulo, né? Não é aquele cara que vai comprometer orçamento. São Paulo fez muitas contratações inexplicáveis nesses últimos tempos, mas o Wellington Rato, ele não está nesse grupo, ele é alguém que se pagou. E o Lucas é óbvio que é um jogador, né, de um outro nível, um jogador que durante muitos anos fez parte de elencos de clubes importantes do futebol europeu. É bem verdade que muitas vezes, na maior parte do tempo, ele não foi titular nem do PSG e nem do Tottenham, mas é claro que é um jogador com uma carreira bacana, uma carreira consolidada, e é um jogador muito importante para o São Paulo desde que chegou, né? Talvez aí, em alguns momentos, o principal jogador de São Paulo. Mas não vivia uma grande fase, aí realmente precisava, né, de, enfim, um golzinho aí para desencabular. Acabou fazendo 2. Faltam 8 jogos para o São Paulo encerrar sua participação no Brasileiro, e esse é um jogador que pode levar o São Paulo a buscar pontos importantes, porque agora chega aquele momento, Pedrinho, que a disputa é cabeça a cabeça. Eu não acredito que o São Paulo vá terminar à frente do Flamengo. Veja, o Flamengo tem dois jogos a menos que São Paulo e tem melhor time, melhor elenco, enfim. O Flamengo tem mais condições aí de consolidar o seu lugar no G4 do campeonato. A briga do São Paulo é com o Internacional, né? Porque aí o São Paulo briga pelo 5º lugar e, dependendo da combinação de classificações das várias competições, Libertadores, Copa do Brasil e tal, o 5º lugar pode levar, então, o clube direto à fase de grupos. Então, aí seria fundamental para o São Paulo ter esse 5º lugar como objetivo. Da mesma forma que eu não acho que o São Paulo vá ser alcançado pelo Cruzeiro, que hoje está em 7º, a diferença já é grande. E nem pelo Bahia, que está um pouquinho mais perto. 46, né? Bahia 45, São Paulo 50. Sim, é isso aí. 5 pontos, embora o Bahia com um jogo a menos. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que o São Paulo está bem posicionado nessa briga com o Internacional e Bahia para tentar garantir o 5º lugar. Falando do São Paulo, falando de Lucas Moura. Noite de gala do Lucas Moura em Campinas. Bruno Prado, ele que perdeu aquele pênalti contra o Botafogo, sofreu muitas críticas depois daquela eliminação do São Paulo na Libertadores. Lembro até que no jogo seguinte, já no clássico contra o Corinthians, o Lucas Moura pega a bola para bater o pênalti. Agora, passada a data FIFA, ele tem essa atuação, dá uma resposta importantíssima ao Lucas Moura, e o São Paulo precisa muito dele, né? Um jogador diferente e um jogador que mantém uma consistência, o Lucas Moura. Bruno Prado. Precisa sim, e tem que dar força para ele, dar confiança. Ele é o cara que pode fazer algo fora do normal ali no time do São Paulo. O São Paulo tem vários bons jogadores, mas o diferente é ele, né? De onde você pode esperar uma jogada como a do segundo gol, com o Lucas. Eu gosto do Caleri, gosto do Luciano. O Rato, que foi citado, é um jogador bem eficiente, bola parada muito boa. Acho que o São Paulo, Arboleda, um zagueiro firme, tem bons jogadores, mas o diferencial é o Lucas. Então, é normal que ele tenha altos e baixos, como qualquer jogador. O jogo com o Botafogo deve ter mexido muito com ele. Ele é um cara que é bem identificado com o clube, desperdiça um pênalti que poderia ter mudado a situação naquela partida. Com certeza ele ficou bem chateado. É normal que tenha uma queda de confiança, e também na parte física. Já é um jogador com mais de 30 anos, tem muito jogo no calendário. O São Paulo até pouquíssimo tempo estava em 3 competições. Então é natural que tenha essas oscilações, mas é o cara diferente. O São Paulo tem que dar todo apoio a ele. O São Paulo ele tem um elenco que não tem muitas opções diferentes. Então, o Luciano pode passar por uma fase de baixa, o Caleri, todo mundo. Mas cabe ao São Paulo como um todo, diretoria, comissão técnica, a torcida, dentro do que ela pode fazer, tá junto com os caras. Eu acho que uma coisa que não dá para reclamar desses caras é que eles vão no máximo. Quase sempre. Não dá para ir em todas. É um calendário que você vai ter mais de 70 jogos. Você não vai jogar mais de 70 jogos no máximo. Mas normalmente nos jogos mais importantes eles fazem o que podem. Eles se dedicam muito. E quando não estão bem, não é porque não quer, como o jogo do Cuiabá. Porque não vai ser sempre que você vai conseguir estar no seu máximo, estar totalmente concentrado, focado. Tem circunstâncias do jogo. E esse time ele precisa chegar muito próximo do máximo. E nos jogos importantes normalmente eles vão.
Então, acho que não dá para reclamar de volta à rádio. Desculpa te interromper, Bruno. De volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Destacando aqui o Lucas Moura, hein? Que noite de gala do Lucas Moura em Campinas. 3 São Paulo. São Paulo hoje, uniforme novo. Também teve esse destaque, né? Uniforme que carrega aí a festa, a atmosfera do estádio do Morumbi. São Paulo 3, Vasco da Gama 0, com esse destaque para o Lucas Moura. Estava até dando uma olhada aqui nos números do Lucas. São 12 gols, 8 assistências em 40 jogos. É jogador decisivo, é jogador importante. Ele perdeu aquele pênalti na eliminação da Libertadores para o Botafogo, mas já no jogo seguinte, contra o Corinthians, tem pênalti. Lucas pega a bola para bater. Passada a data FIFA, agora mais uma resposta importante dele, 2 gols, sendo um golaço de contra-ataque e o outro depois de uma cobrança de escanteio, né? Não é a dele, né? Do Lucas Moura fazer esses gols de cabeça, mas marcou, foi importante para o São Paulo nessa noite em Campinas. Bruno Prado, te passando a palavra, tive que te interromper para a gente poder voltar à Rádio Jovem Pan, Bruno. Eu dizia que tem que dar confiança para esses caras mesmo, é um elenco que acho que eles se entregam, não dá para reclamar disso, eles buscam o melhor que podem. Acho que é um elenco que não tem nenhum motivo assim para a torcida do São Paulo, para quem gosta do São Paulo, não apoiar, não estar com os caras. Eles podem errar, podem acertar, como aconteceu no jogo com o Botafogo. Aconteceram muitos erros individuais nos jogos com o Botafogo. Coletivamente o Botafogo é melhor e foi melhor, acho que na maior parte do confronto. Mas até dentro dessa de brigar, de lutar, o São Paulo conseguiu igualar em certo momento e por muito pouco não eliminou o Botafogo. O Lucas errou pênalti, o Caleri perdeu gols, o Luiz Gustavo errou num gol do Botafogo aqui no Morumbi. Eu acho que o Rafael também não foi bem naquele lance, mas o São Paulo tem que ir com esses caras. São Paulo ano que vem vai passar a partir do ano que vem ele vai passar por um processo de reestruturação financeira. Não vai gastar muito, não vão acontecer grandes contratações. Vai com esse elenco, e esse elenco é competitivo. Então, acho que para quem está em volta do São Paulo tem que abraçar esses caras mesmo. Isso se não perder um jogador ou outro, né? Sim, pode acontecer. Mas esses caras, acho que eles já deram várias mostras de que eles são totalmente comprometidos, eles são profissionais sérios, podem errar, podem acertar, mas são jogadores bem dedicados. Acho que a torcida do São Paulo não tem nenhum motivo para reclamar dessa parte, não. Todos eles ali, a maior parte, claro, não dá para colocar todo mundo, mas acho que, no geral, esse elenco é um elenco muito dedicado, é um elenco que está bem a fim de ajudar o São Paulo. E quando a gente fala desse São Paulo, assim, claro, tem destaque para o Caleri, tem destaque para o Luciano, que hoje marcou. Inclusive, fazia 5 meses, né, que Luciano e Lucas Moura não marcavam na mesma partida. Hoje voltou a acontecer. Gol do Luciano para abrir o placar e depois 2 gols de Lucas Moura. Mas o Lucas Moura, desses atletas todos, Fausto, é o jogador mais regular. E também vou dar o destaque aqui para o Marcos Antônio. Achei que deu uma boa dinâmica nesse meio de campo do São Paulo. E o Eric. Achei que o Eric trabalhou bastante ali, muito bem pelo lado direito. Alguns dos destaques desse São Paulo nessa noite de hoje, Fausto. O Eric vale enaltecer mesmo o jogo dele, porque um jogador que apareceu muito na ponta direita, né? E ele tem essa jogada de trazer para o meio e tentar bater. O Marcos Antônio também, um jogador que funcionou legal nesse time do São Paulo. O São Paulo teve tempo, assim como a maioria dos times, para dar uma encaixada no elenco, né, no time. O que o Bruno falou, ele tem toda a razão. Eu acho que esse elenco do São Paulo, ele é um elenco, vamos jogar toalha, o São Paulo não vai conquistar títulos. Eu acho que o São Paulo pode brigar por títulos. De repente, é o que a gente estava falando. É uma Libertadores, você vai estreitando, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil mesmo. Tecnicamente, o Botafogo é superior à equipe do São Paulo. Mas ali pesou a história do São Paulo, a tradição do São Paulo, né, em Libertadores da América, o individualismo de um jogador de outro, e quase complicou a vida de um time que tecnicamente é superior ao time do São Paulo, que é o Botafogo, né? Mas passou melhor, passou o Botafogo. Eu acho que o São Paulo se seguir isso, né? Eu torço para que realmente não tenham gastos extraordinários. Essa é a proposta, pelo menos, né? Daqui para frente do São Paulo, dar uma enxugada e para futuramente fazer o que o Flamengo fez, né? Ajeitar a casa, ter condições de contratar depois de alguns anos jogadores fortes, jogadores decisivos. São Paulo tem condições de fazer isso. São Paulo tem condições pela grandeza do São Paulo. São Paulo tem milhões e milhões de torcedores espalhados no Brasil inteiro, né? E torcedores esses que não desampararam o São Paulo em nenhum momento.
A gente fala, quando o Bruno falou esse time é guerreiro, eu uso a mesma coisa do time para a torcida. O time se espelhou na torcida do São Paulo. Sim. A torcida do São Paulo é uma torcida que não tem o que falar, é uma torcida guerreira mesmo. Uma torcida que passou anos aí sem conquistar títulos, né? Demorou muito, depois conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, né? Mas uma torcida que jamais abandonou seu time, uma torcida que lota o Morumbi com 60 mil torcedores, e o time nada mais, nada menos que se espelha no torcedor são paulino. Agora, não adianta sonhar, né? Ficar só sonhando. Tem que manter o pé no chão e entender que o São Paulo tem condições para X coisas e não tem condições para outras coisas. Essa é a realidade do São Paulo hoje. Quando eu falei do Lucas, volto a repetir, foi fundamental essa arrancada do Lucas hoje. Literalmente uma arrancada, né? Foi uma arrancada mesmo, porque o gol dele foi uma arrancada no campo de defesa. Porque o Lucas vai ser importantíssimo para colocar o São Paulo novamente na Libertadores da América, o que a torcida do São Paulo é apaixonada. Fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? O drible em alta velocidade, golaço do Lucas Moura.